Agora tá bom? Vocês estão enxergando? Top. Achei que tinha melhorado, mas tinha piorado, na verdade. Então é isso, já começou a gravar, vou começar a falar, mesmo que entre mais gente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Qualquer coisa, vocês me dão um salve aí, tá? Não sei quem teve nas últimas aulas ou não, mas a gente. Tem gente entrando. A gente vai tentar resgatar as coisas que a gente viu na. Eu tô ótima também, Lívia, obrigada. Eu fico tão feliz quando vocês respondem, gente. Me respondam. Eu me sinto bem sozinha dando aula sem o Johnny. É, As últimas aulas, não sei quem de vocês estava presente, mas a gente estudou movimento retilíneo uniforme e velocidade média, né? E aí, na última aula, a gente fez alguns exercícios de movimento retilíneo e uniforme. Qual que era a principal característica do MRU, movimento retilíneo uniforme? Quem lembra? Que caracteriza o movimento retilíneo e uniforme? O nome é sugestivo, né? Ele é retilíneo porque é reto. E por que é uniforme? O que caracteriza esse uniforme? Velocidade constante. A Lívia respondeu ali, muito bem. Então, a velocidade em cada instante no MRU é uma velocidade constante. Vou escrever aqui, ó. Velocidade em cada instante é constante. Vou até dar um destaque. Uma outra canetinha. Eu estou... É constante. E o que quer dizer ser constante? Quer dizer que ela não varia, certo? Então, a velocidade no MR1 ela é sempre a mesma. Ela não muda. Muito bem, a Ana Carolina falou ali. Só que na natureza, na vida real mesmo, é mais comum a gente ter movimentos em que a velocidade varia. Todos vocês concordam? Tipo, quando a gente cai de um penhasco, a nossa velocidade varia. Quando a gente está andando de carro na rua, a gente tem que parar no semáforo para a velhinha atravessar, a nossa velocidade varia, né? Ou a gente dá aquela acelerada para passar no sinal amarelo. Então, a nossa velocidade varia, a gente não fica sempre com a mesma velocidade, né? Mesma coisa em qualquer movimento, pode não ser necessariamente num carro, né? Então, é, na vida real, a gente sabe que a velocidade varia com o tempo, né? Então, estudar só o movimento uniforme talvez não cumpra todos os requisitos para a gente avaliar os movimentos que acontecem na natureza. E a física, ela está aqui para medir as coisas que são medíveis, né? Então, o que são grandezas físicas? Coisas que dá para se medir com valores matemáticos. E dá para a gente medir isso, dá para a gente medir o quanto a velocidade de um corpo varia. Vocês concordam? Dá para a gente medir essa taxa de variação, né? O que mede na física essa taxa de variação? Qual que é a grandeza física que mede essa taxa de variação? É uma grandeza que a gente vai conhecer hoje e que se chama tadadam, aceleração. Muito bem, Bia. Aceleração. Então, a aceleração ela é a taxa de mudança da velocidade. Vou até escrever aqui bem grande. Aceleração. Aceleração. Aceleração indica o quê? Indica variação de velocidade. Então, hoje, vocês não podem Vocês não podem dormir sem saber que a aceleração é a grandeza física que indica, que mede essa variação de velocidade. Então, indica
variação de velocidade. Ok? Tem bastante gente entrando ainda. 2 segundos, gente. Eu vou pôr o celular para carregar. Posso fazer uma compilação depois, Lívia. É que dá trabalho fazer edição de vídeo. Mas, enfim. Eu estou muito ostentando canetinha. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Esse aqui é meu hobby. Mas, enfim, voltando aqui para a física. O que mede essa taxa de variação da velocidade, então, que é a grandeza física que a gente vai conhecer hoje, ela chama aceleração. Tudo bem? Então, como que mede essa grandeza? Vamos ver agora. Por exemplo, aqui tem um exemplo que eu já anotei. Tem um carro muito mal desenhado, com espaços mal desenhados entre eles. Um carro passando da velocidade de 40 metros por segundo para a velocidade de 100 metros por segundo em 6 segundos. Tudo bem que como é um exemplo bem hipotético, esse seria um carro meio supersônico, tá? Isso daqui não seria possível. A não ser que, sei lá, seja um carro de Fórmula 1. Mas. Ai, gente, vocês fazem eu me perder a hora que eu leio as mensagens. Mas, enfim, no nosso exemplo, o carro está passando da velocidade de 40 metros por segundo para 100 metros por segundo em 6 segundos. Então, ele estava aqui com 40 metros por segundo. No instante de tempo t igual a zero. Aí, depois de 1 segundo, passou 1 segundo, ele passou para a velocidade de 50 metros por segundo. Depois passou mais 1 segundo e ele passou até a velocidade de 60 metros por segundo. Depois, gente, não dá. Lívia, foca aqui em mim. Depois, depois, depois passou mais 1 segundo e ele passou até a velocidade de 70 metros por segundo. Depois passou mais 1 segundo e ele passou para a velocidade de 80 metros por segundo. Mais um foi para 90 e mais um foi para 100. Então, dá para dizer que a cada 1 segundo, quanto que aumentou a velocidade desse carro? A cada 1 segundo de tempo, aumentou 10 metros por segundo. Então, a cada 1 segundo que passava, a velocidade dele aumentava uma determinada taxa. Uma taxa que é constante. De quanto? De 10 metros por segundo. Essa taxa de variação da velocidade ao longo do tempo é o que a gente chama de aceleração. Vocês entenderam o conceito? É o quanto a velocidade aumenta ou diminui a cada segundo. Então, ela aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, nesse caso, né? Então, vamos lá, vamos definir, então, matematicamente o que é aceleração. Então, podemos dizer que o carro aumentou tá desfocado, né? Aumentou 10 metros por segundo, aumentou 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Certo? Então, a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou explicar por que a unidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, de fato, a aceleração é 10. Por quê? Porque a taxa de variação ele aumentou 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Tudo bem?
Então, a sua aceleração média foi 10 metros por segundo. A cada quanto tempo? A cada 1 segundo. Certo? Por isso que fica 10 metros por segundo ao quadrado, porque 10 dividido por 1 é 10 mesmo, né? E metros por segundo dividido por segundo. Vocês lembram como a gente faz quando a gente está dividindo uma fração por outra? A gente mantém a de cima, metros por segundo, e multiplico pelo inverso da de baixo. A de baixo é segundo sobre 1, então multiplico por 1 sobre segundo. Que vai ficar metros vezes segundo por segundo, segundo ao quadrado, né? Então, a taxa de variação da velocidade aqui desse carro é de 10 metros por segundo ao quadrado, que é parecida com a aceleração que a gente está sendo empurrado para a Terra. A aceleração da gravidade também é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, alguém tem? Ó, então, a gente não pode dormir sem saber que, por enquanto, a aceleração mede a taxa de variação da velocidade e que a aceleração tem a unidade dada em metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Então, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, agora a gente vai generalizar esse problema. Generalizando esse problema, a gente vai achar qual que é a expressão que calcula a aceleração para qualquer objeto, né? Então, a aceleração média de um corpo, que na física que a gente vai chamar de azinho, aceleração média, AM, é igual a o quanto variou a velocidade, ΔV, taxa de variação da velocidade, quanto que variou ao passar do tempo, conforme variou o tempo, ΔT. Então, a expressão matemática que mede a aceleração nada mais é do que variação da velocidade sobre variação do tempo. Tudo bem? Delta significa variação, certo? Então, a aceleração é variação da velocidade, ΔV, sobre variação do tempo, ΔT. Tudo bem, gente? Vocês... Vou anotar aqui também. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Beleza? E não pode esquecer que a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que falar lá metros por segundo ao quadrado, a gente sabe que se trata de aceleração. Vocês lembram que a velocidade, às vezes, a gente também media em quilômetros por hora, certo? Então, uma possibilidade seria medir a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, certo? Certo. Mas não é usual, não é comum, quase nunca aparece quilômetros por hora ao quadrado, porque daí daria uma aceleração muito pequenininha em número. Então, normalmente, se a velocidade lá no nosso problema aparecer em quilômetros por hora, o que a gente vai ter que fazer é transformar em metros por segundo para calcular a aceleração. Tudo bem? Vocês lembram como que transforma a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Como que era? Qual que era o macete? O esquema? Tem a velocidade em quilômetros por hora. Exato, divide por 3,6. Muito bem. Estou orgulhosa de vocês, que estão lembrando de toda a disciplina. Top. Então, é isso que temos. Ah, detalhe. Se a gente fosse abrir essa equação aqui, essa expressão aqui, aceleração média ΔV sobre ΔT. ΔV nada mais é do que velocidade final menos a inicial. E ΔT, tempo final menos o inicial. Então, se eu fosse abrir essa expressão, ficaria aceleração média igual a velocidade final menos a velocidade inicial
dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, a aceleração também é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. O tempo inicial, vocês lembram que a gente tinha combinado que a gente vai chamar sempre o tempo inicial de zero. Por quê? Porque a gente nunca começa a contar no cronômetro a partir do tempo 2. A gente sempre começa a contar a partir do tempo zero, né? Então, o tempo inicial é sempre zero. Então, ΔT vai ser o próprio tempo decorrido que a gente marcar lá no cronômetro. Então, a gente pode só transformar essa expressão em aceleração é igual à velocidade final, que a gente normalmente chama de V mesmo, menos a velocidade inicial, que normalmente nos livros aparece como sendo V0, né, ao invés de VI, porque normalmente os livros não são brasileiros, então V0 dividido pelo tempo, certo? Então, essa expressão aqui também é verdadeira. Aceleração é velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. Qual tempo? O tempo final lá que você marcou no cronômetro. Se eu passar esse tempo para cá multiplicando, se eu passar esse tempo que está aqui para cá multiplicando, fica aceleração vezes o tempo, aceleração média vezes o tempo, é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. E se eu passar a velocidade inicial para o outro lado, finalmente, que está aqui subtraindo, eu vou ter a expressão o seguinte: velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa expressão aqui é o que a gente chama de equação horária da velocidade. Vocês lembram que lá no movimento uniforme a gente tinha uma equação horária, uma equação que falava da mudança do espaço com o tempo. Por quê? Porque lá a velocidade não mudava com o tempo, então não fazia sentido ter uma equação da velocidade com o tempo. Mas agora a velocidade muda com o tempo, então a gente tem uma equação que descreve como que a velocidade muda com o tempo. Se a aceleração for sempre a mesma, essa expressão, se a aceleração for constante, que vai ser o único caso que a gente vai estudar aqui, né? Aqui no curso, porque é o único que cai no vestibular. Essa expressão aqui vale. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a relação da velocidade com o tempo. Por quê? Porque agora faz sentido ter essa equação, porque agora a velocidade muda com o tempo. Tudo bem? No movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai conhecer hoje. Tudo bem? Então, uma das equações que a gente também não vai poder dormir sem saber, mas ela vai reaparecer aqui hoje, é essa daqui. V é igual a V0 mais AT. O mnemônico para ela, que acho que tem vários, mas o que eu decorava na época de vestibular é vi você à toa, certo? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vi você à toa, tudo bem? Quem tiver um outro mnemônico aí, a Lívia que é criativa, pode mandar aí para nós, para ajudar a memorizar também, tá? Vi você à toa, vovô ateu também é comum, né? Vovô ateu, enfim. Belezinha, até aqui. Quem teve dúvida, manifeste-se. Ninguém? Alguém não entendeu nada que eu falei? Esse momento é todo seu. Tá todo mundo me acompanhando? Tranquilinho? Então é isso. Vamos para a próxima. Vamos, a Ira entrou agora. Então, agora que a gente conheceu a aceleração, a gente pode definir dois tipos de movimento. Um movimento que a gente chama de movimento acelerado e um movimento que a gente chama de movimento retardado. O
que é movimento acelerado ou movimento retardado? Vocês estão enxergando o papel ou tá muito desfocado? Tá muito desfocado, né? Ô, Olivia, você fica mandando uns mnemônicos aí que não sei. Não é legal, né, Paula, que a gente grava. Mas enfim, vocês. Aí, pronto, focou, né? Então, existe dois tipos de movimento: movimento acelerado e movimento retardado, que a gente vai conhecer agora. O movimento acelerado nada mais é do que aquele movimento em que a velocidade aumenta com o tempo, que foi o caso que a gente viu agora. Foi o caso do nosso carrinho que aumentava a velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo. Ele estava num movimento que é acelerado, né? Então, por exemplo, tem um carrinho aqui e ele está a 60 quilômetros por hora. E num outro instante, o mesmo carrinho está a 90 quilômetros por hora, numa determinada direção. Vou escrever aqui em qual direção. Aleatória, tá? Tá aqui a 60 quilômetros por hora nessa direção. E aqui ele está a 90 quilômetros por hora na mesma direção. Então, ele tem uma aceleração, né? Se ele está mudando de velocidade com o tempo, ele tem uma aceleração. Como a velocidade dele aumentou de um ponto para o outro, a gente sabe que a aceleração é positiva, é maior que zero, certo? E como a velocidade ele está sempre indo para o mesmo lado, né? A velocidade está aumentando com o tempo, a velocidade também é positiva, porque ele está indo no sentido positivo aqui do nosso eixo que a gente adotou, que é para cá. Tudo bem? Ele está indo a favor do eixo positivo. Então, a velocidade aqui é positiva também, maior que zero. Certo? Então, nesse caso, tanto o vetor aceleração aponta para lá, que ele está aumentando na direção da velocidade, quanto o vetor velocidade aponta para lá também, né? Então, o carro, além de estar mudando de velocidade nessa direção, ele tem uma velocidade sempre nessa direção. Quando os dois apontam para o mesmo lugar, a gente chama, os sinais são iguais, a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, a gente chama o movimento de acelerado. Agora, existe um outro tipo de movimento que também tem aceleração. Que é um movimento que a gente chama de movimento retardado, em que a velocidade diminui com o tempo. Então, seria a mesma circunstância. Um carro aqui, por exemplo, num determinado tempo, ele está com a velocidade de 90 km por hora, e num determinado outro momento, ele está com a velocidade de 60 km por hora. Então, ele tem aqui velocidade 90, né? Ele está indo para a direita aqui. E do nada passa a ter velocidade de 60 km por hora. Então, a aceleração nesse caso está apontando no sentido contrário da velocidade, certo? A aceleração está fazendo o carro frear. Quando a aceleração é menor que zero, e a velocidade é maior que zero, quando elas apontam em sentidos contrários, quando elas têm sinais contrários. Então, a gente chama esse movimento de movimento retardado. Tudo bem? Por exemplo, outro exemplo de um movimento retardado. Toda vez que eu jogo alguma coisa para cima, a aceleração da gravidade está sempre puxando essa caneta aqui, por exemplo, para baixo. A aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. A gente sabe disso. A gente ainda vai estudar isso melhor, mas a aceleração da gravidade aponta sempre para baixo. Quando eu jogo ele para cima, nesse momento aqui que ele está subindo e para cair, todo esse movimento que ele está subindo, ele tem um movimento retardado,
que é, apesar dele ter velocidade nessa direção, a velocidade dele vai sempre diminuindo, ele está sendo freado pela gravidade, até o momento que ele para e começa a cair. A hora que ele começa a cair, a velocidade dele está no mesmo sentido da gravidade, então ele começa a cair acelerado. Então ele sobe retardado, sobe retardado, e desce acelerado. Tudo bem? Então, basicamente, uma coisa que pode ajudar vocês a lembrar que ficou claro mais ou menos o que é um movimento retardado, o que é um movimento acelerado? O movimento retardado nada mais é do que aquele que está freando, né? E o movimento acelerado é o que está acelerando mesmo, com, com sentido mais intuitivo do que a gente chama de acelerar. Então, basicamente, eu lembro, na minha época de cursinho, o professor falava assim: aceleração é para onde o corpo quer ir. Então, aceleração é para onde o corpo quer ir. E velocidade é para onde o corpo está indo. Então, aceleração é para onde o corpo quer ir. E velocidade é para onde o corpo está indo. Dá para a gente ir para uma direção para onde a gente não quer ir? Isso é possível? Ir num lugar onde a gente não quer ir? Sim, isso é possível. Sempre que a gente vai para onde a gente não quer ir, o movimento é retardado. Então, sempre que a gente vai para onde a gente não quer ir, o movimento é retardado. E quando a gente vai para onde a gente quer ir, quando a velocidade de aceleração tem a mesma direção, então o movimento é acelerado. Tudo bem? Então tenham isso em mente. A aceleração não é para onde o corpo está indo. A aceleração não é o que faz o corpo se mover. A aceleração é só a taxa de variação da velocidade, que pode ser contra ou a favor do movimento. Se ela é contra o movimento, esse movimento é retardado, porque o corpo está indo para onde ele não quer ir. Tudo bem? Exatamente, um movimento burro. Um movimento que eu respeito, mas acho um posicionamento burro. Exatamente, Lívia. Todo mundo entendeu o rolê da aceleração? Show de bola. Paulo, bom te ver por aqui. Não sei se você estava nas outras aulas, não reparei. Enfim, é tipo quando um carro vai parar no semáforo, sempre que ele está indo acelerado, começa a frear para parar no semáforo, esse movimento de frear é um movimento que é retardado. Por quê? Porque ele está indo com uma velocidade numa direção, mas o corpo quer parar, né? Então ele está indo para onde ele não quer ir. Então, é um movimento retardado. O movimento de frear é um movimento retardado. Beleza? Então, agora a gente vai conhecer o nosso. Agora que a gente sabe o que que é aceleração, o que que é movimento acelerado, o que que é movimento retardado, a gente vai conhecer o nosso novo tipo de movimento. A gente conhece até agora o movimento retilíneo e uniforme, que é aquele que a velocidade é sempre a mesma, constante, a aceleração seria igual a zero, não existe, né? Agora a gente vai conhecer um outro tipo de movimento, que a gente chama de movimento uniformemente variado. Vamos lá. Movimento uniformemente variado. O que que é um movimento uniformemente variado? Que a gente chama de MUV, né? Que a gente gosta de dar sigla para as coisas. Uniformemente variado. MUV.
Um movimento uniformemente variado nada mais é do que um movimento que tem velocidade, igual todo movimento, né? Porque se tem movimento e velocidade são sinônimos. É um movimento que tem velocidade, só que a velocidade varia. Então a velocidade não é constante. V é diferente de constante. Tudo bem? Varia. E, no entanto, ele tem uma taxa de variação. O que era a taxa de variação? É a aceleração, certo? E a aceleração desse movimento uniformemente variado, ela sim é constante. Ela é sim sempre a mesma. Então ele varia, mas ele varia de maneira uniforme, né? Por isso que chama uniformemente variado. Né? A taxa de variação dele é sempre a mesma, ou seja, conforme passa um tantinho de tempo, não importa qual, 1, 2, 3 segundos, ele sempre muda o mesmo tanto, certo? A cada 3 segundos ele aumenta, sei lá, 10 quilômetros por hora. Igual o nosso exemplo lá, em que o carro aumentava em 10 metros por segundo a cada 1 segundo, né? O nosso caso era o caso de um movimento uniformemente variado. Então, não pode dormir sem saber que movimento uniformemente variado, MOVE, é aquele que tem velocidade, a velocidade não é constante, porque varia, mas a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, ela sim é constante, ela sim é sempre a mesma, certo? Tranquilidade, meu povo. Belezinha. Lembram que se a aceleração for constante, a aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Se a aceleração for sempre a mesma, vale aquilo lá que a gente tinha deduzido já agora há pouco, né? Que a aceleração é igual à velocidade final menos a inicial, dividida pelo tempo. Então, é válido a nossa relação V você à toa. V é igual a V0 mais a T. Ela só é válida para esse tipo de movimento uniformemente variado, tudo bem? Vi você à toa, vovô ateu. A velocidade, não pode esquecer, é dado em metros por segundo, metros por segundo. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Esse é o nosso movimento, em que a velocidade varia com o tempo. Por isso que tem a equação horária da variação da velocidade com o tempo. No nosso movimento uniforme, no nosso movimento retilíneo uniforme, não tinha uma equação da velocidade variando com o tempo, porque ela não variava. Tinha uma equação da posição variando com o tempo, certo? Para esse movimento aqui também vai ter uma equação da posição variando com o tempo, tudo bem? Então, para esse movimento aqui, uniformemente variado, é aquele em que a gente tem velocidade e tem aceleração. Então, a gente vai ter, na verdade, duas equações para ele, enquanto que para o movimento uniforme, para o movimento retilíneo uniforme, a gente só tinha uma equação, tudo bem? Essa outra equação que a gente vai conhecer agora. Então, se essa é a equação horária da velocidade com o tempo, agora a gente quer achar a equação horária do espaço variando com o tempo. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ver da onde que sai, como que sai essa equação. Beleza? Foca muito no que eu vou fazer agora, porque pode parecer complicado, mas não é. E no final das contas, a gente só vai ter que saber conhecer essas duas equações para se dar bem no vestibular, tudo bem? Então, bora lá. Se eu sei que nesse movimento é um movimento que a velocidade varia com o tempo, eu posso, por exemplo, desenhar um gráfico desse movimento, certo? E é isso que eu vou fazer para mostrar para vocês de onde que sai a expressão do espaço variando com o tempo. Tudo bem? Então, eu vou fazer um gráfico. Vou arranjar uma régua. Fazer um gráfico desse movimento. Esse é um movimento que a velocidade varia com o tempo. Então, fica. Esse daqui é o eixo da velocidade do meu gráfico. E esse daqui é o eixo do tempo.
Eu sei que V é igual a V0 mais AT, certo? Então, eu vou começar aqui de uma velocidade V0, certo? Que é a minha velocidade inicial. E como V é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, eu sei que esse movimento vai variar como? Se essa equação aqui, que mostra pra gente como que a velocidade varia com o tempo, é uma equação do primeiro grau, todo mundo concorda que é uma equação do primeiro grau? Por quê? Porque o tempo está elevado a 1, né? Então, se o tempo está elevado a 1, a nossa variável é o tempo, então é uma equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau é uma reta. O gráfico é uma reta, certo? Então, eu sei que se eu for desenhar o gráfico, a velocidade vai aumentar aqui com o tempo, com uma reta. Aumentar ou diminuir, tudo bem? Poderia estar diminuindo sem problema, mas aqui a gente vai fazer aumentando. Com uma reta. Então, eu sei que esse é o gráfico do meu movimento. Então, essa daqui é a minha velocidade V final. Essa daqui é a minha velocidade V final. Né? E esse daqui é o meu tempo t lá no final. Né? Meu tempo inicial é o tempo zero, meu tempo t no final. Beleza? Beleza, desenhei o meu gráfico aí, é uma linha reta. Beleza, Nandinho. Mas e se eu quiser achar a posição, né? Porque é isso que a gente quer, achar a equação da posição e como que ela varia com o tempo. Bom, vocês lembram que velocidade nada mais é do que ΔS sobre ΔT? Não é verdade? Vocês lembram disso? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu passar o tempo multiplicando, fica ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, que ΔT nada mais é do que o tempo final mesmo, certo? Então, ΔS, que é o espaço, que é o que a gente quer achar, significa velocidade vezes tempo. Não tá vendo direito? Peraí, talvez seja a posição ou é porque tá desfocado? Tá melhor agora? Tá bom, Lívia? Tá bom? Tá ruim? Lívia? Pode continuar? Não? Conversa comigo, gente. Beleza, eu vou continuar. Qualquer coisa você se manifesta, Lívia. Tem como abaixar um pouquinho a folha? Ah, tem. Melhorou? Top. Então, beleza. Eu estava aqui no rolê do o gráfico é uma reta, todo mundo concordou, porque é equação do primeiro grau. E eu estava lembrando que velocidade nada mais era do que ΔS sobre ΔT. Então, o ΔS é só eu passar o ΔT multiplicando. Então, ΔS, que é o que a gente quer encontrar, é a velocidade vezes o tempo, certo? Então, eu sei que ΔS, que é o que a gente quer encontrar, é a velocidade vezes o tempo. Toda vez que eu tenho uma grandeza que uma multiplica a outra, né? Quando a gente quer achar, por exemplo, vocês já viram lá em geometria que a área de um triângulo, por exemplo, vou desenhar com uma canetinha aqui no cantinho só para. A área de um triângulo, por exemplo, é a base vezes a altura. Então, se a gente quer achar a área, né, a área significa a altura aqui multiplicado por esse daqui, certo? Isso é válido para qualquer figura. É a base vezes a altura sobre 2, né? Porque dividir aqui no meio. Então, base vezes a altura sobre 2. Então, sempre que a gente quer achar aqui uma grandeza vezes a outra, e a gente tem um gráfico, o que, que a gente faz para achar? O ΔS nada mais vai ser do que a área desse gráfico, tudo bem? A área desse gráfico representa a velocidade multiplicada pelo tempo. Sempre que a gente tiver um gráfico, a área embaixo do gráfico significa a variável y multiplicando a variável x, né? Um eixo vezes o outro, certo? Então, o que a gente vai achar aqui rapidão vai ser a área desse gráfico. A área embaixo desse gráfico aqui, isso daqui,
significa o ΔS. Tudo bem? Que é o que a gente quer achar. Até aqui vocês estão tranquilos? Vocês estão convencidos disso? Sempre que a gente tiver um gráfico, quiser achar uma grandeza que é um eixo vezes o outro, tem que calcular a área embaixo desse gráfico. Beleza? Que é o ΔS. Então, vamos achar a área desse gráfico. Esse gráfico aqui nada mais é do que qual figura geométrica esse gráfico aqui? Esse gráfico é um... Alguém se arrisca? Tá, tudo bem, é um polígono, mas tem um nome mais específico. Esse polígono é um trapézio, certo? Vocês lembram como que calcula... Muito bem, Juliana, um trapézio. Vocês lembram como calcula a área de um trapézio? Eu vou mostrar para vocês. Para facilitar, o nosso trapézio ele tá assim, ó. Para facilitar enxergar, o nosso trapézio tá assim. Vou mostrar. A gente quer calcular a área desse trapézio. Nosso trapézio está assim, né? Que é a área ali debaixo do gráfico. Eu vou só virar ele, porque daí talvez vocês enxerguem melhor, mas a área continua sendo a mesma, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó. Vou tombar ele aqui, ó. Tudo bem? Então fica a base maior aqui, uma altura, uma base menor. E aqui uma ligaçãozinha entre eles. Tudo bem? Não sei onde enfiar a caneta. Ah, a tampa da minha caneta. Enfim, essa área aqui é o que a gente quer calcular, que é o ΔS, certo? Muito bem, Vinícius. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, né? Então, aqui a área, que é o ΔS, é igual a base maior, vezes a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Muito que bem. Até aqui todos me acompanham? Que essa é a área do gráfico, né? Só que se a gente olhar lá para cima, o que, que é a base menor? A base menor é isso daqui. É esse trecho aqui. E esse trecho aqui é V0, certo? Esse trecho aqui equivale à velocidade inicial. Então, a minha base menor, que é Bzinho, vai ser igual a V0. Tudo bem? E a minha base maior, se vocês notarem, é esse trecho todo aqui, que nada mais é do que a velocidade final, Vzão. V, né? Então, a minha base maior nada mais vai ser do que esse trecho aqui, que é V. Minha base maior é V, que é a velocidade final. E a minha altura é esse espaço todo aqui. Esse espaço todo aqui. Que é o quê? No gráfico. É o tempo. É o tempo que decorreu. É o tempo final menos o inicial, que era 0. É o tempo decorrido, certo? Então, a minha altura aqui vai ser igual ao tempo. Certo? Então, se eu voltar aqui para a fórmula do ΔS, da nossa área, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, eu sei que está desfocado agora. Peraí, deixa eu ver se volta. Voltou. E a minha base maior é V, minha base menor é V0, 0, e minha altura é o tempo. Então, vou substituir. ΔS é igual a base maior, que é V. Opa, eu coloquei vezes, mas é mais, né? É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Falei errado. Tudo bem? Tudo bem que essa é a área? Eu só tinha colocado errado. A área é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Beleza. Então, vou colocar aqui. ΔS é igual a base menor, a base maior, que é V, mais a base menor, que é V0, vezes a altura, que é o tempo, tudo isso dividido por 2. Certo?
certo? Complicamos o suficiente? Isso daqui já é a equação horária? Ainda não. Vou complicar só mais um pouquinho, tudo bem? Então prestem atenção, até aqui tá tudo bem para todo mundo? ΔS é igual a, com base no fato de que ΔS é a área, é igual a velocidade final mais velocidade inicial vezes o tempo, dividido por 2. Beleza. Só que lembra da nossa equação que dava a velocidade final? A nossa equação que dava a velocidade final era v você à toa. Então, v nada mais é do que v0 mais a aceleração vezes o tempo. Todos concordam? Então, o que eu vou fazer aqui agora é só pegar essa equação aqui, que a gente já conhece, e substituir nessa equação que a gente acabou de encontrar, no v ali. Tudo bem? Então, esse v aqui eu vou colocar igual a v0 mais at. Então, vamos ficar como? Vou virar a página, tudo bem? Mas todo mundo entendeu essa parte aqui que eu vou fazer, né? Vou até copiar no verso da folha para ficar mais fácil. Então, eu tenho que ΔS, a equação que eu tinha é ΔS é igual a V mais V0 vezes o tempo, tudo isso sobre 2. E a equação de V que eu tenho é V igual a V0 mais AT. Ah, fica tranquilo, Olivia. Mas obrigada de qualquer forma. E eu vou substituir esse V aqui dentro dessa equação que a gente tinha acabado de achar, certo? Esse é o processo. É que eu sei que está desfocado. Pronto, acho que melhorou. Não? Agora melhorou, né? Beleza, então vou fazer isso. Então vamos fazer. ΔS é igual a V, que é V0 mais AT, mais V0, que já estava ali. Tudo isso vezes o tempo, dividido por 2. Todo mundo concorda com o que eu acabei de fazer? Só substituir o V por V0 mais AT. Certo? Desenvolvendo isso daqui, a folha está muito para cima, que eu puxo para baixo? Sim, melhorou? Beleza. Então, vamos continuar essa conta. Vai ficar ΔS é igual a V0 mais V0 é 2V0. Todo mundo concorda? Então, fica 2V0 mais AT vezes tempo dividido por 2. Beleza? Todo mundo até aqui tá tudo ok, tá tudo bem. Tá tudo bem ou não tá tudo bem? Beleza. Agora, esse tempo aqui, que está multiplicando tudo, que está dentro do parênteses, eu vou multiplicar termo a termo, tudo bem? Então, tem que multiplicar aqui distributiva, é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar ΔS é igual a 2V0 vezes o tempo, certo? Mais a aceleração vezes o tempo, que é tempo ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, certo? Alguém tem dúvida aqui de um passo para o outro? Ó, todo mundo falando que tá tudo certo. Beleza. Eu posso, já que isso daqui é uma soma e os dois estão sendo divididos por 2, eu posso também escrever assim, né? ΔS é 2 vezes 0 vezes t sobre 2, mais a vezes t ao quadrado sobre 2. Eu só escrevi a mesma equação. Tá, tudo bem, eu vou refazer, então. Vou refazer, não, mas eu vou refalar para ver se fica compreensível. Ó, eu cheguei nessa equação aqui por meio da fórmula da área lá do nosso trapézio, certo? E eu tinha essa outra equação, V igual a V0 mais AT, que a gente já conhecia ela, certo? Vi você à toa. E aí, o que eu falei é, vou substituir esse V
do vi você à toa, aqui dentro da equação que a gente tinha acabado de achar, v. Então, copiando esse v igualando a vi você à toa, fica vi você à toa, que é o v, mais v0, mais v0. Tudo isso vezes t, dividido por 2. Até aqui tá tudo bem? Só substituir essa equação aqui dentro. Show! Só que V0 mais V0 nada mais é do que 2V0. Então, foi isso que eu escrevi. Delta S, recopiei a equação. É 2V0 mais AT, V0 mais V0, 2V0, mais AT, tudo isso vezes T dividido por 2. Até aqui tudo bem? Aí depois eu passei o tempo que estava aqui. Como ele está multiplicando tudo que está nesses parênteses, eu fiz a distributiva. Então ficou 2V0 vezes T mais AT vezes T. Só que AT vezes T é AT quadrado. Tudo isso dividido por 2. Show? E eu falei, argumentei que isso daqui dá no mesmo de eu escrever em duas parcelas separadas. As duas estão dividindo por 2. Então, ficou 2V0T sobre 2 mais AT sobre 2. O que eu fiz foi separar em duas parcelas aqui. Como está somando, os dois estão sendo divididos por 2, separei em 2. Certo? Só que aqui, eu ligeiramente sei que 2V0T sobre 2, eu posso cortar o 2 com 2. Precisa separar? Precisa para a gente chegar na equação que a gente quer. Não precisaria, você poderia só chamar essa aqui de equação horária, mas ela ainda é uma equação meio feia, né? A gente quer chegar numa equação mais bonitinha. Por isso que eu estou fazendo isso de separar. E aí aqui eu posso cortar o 2 com 2, certo? Então vou ficar com delta S, cortando 2 com 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Vou ficar com delta S igual a V0T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Cheguei na equação final que eu quero? Então, ainda não. Só falta um passinho, que é delta S nada mais é do que espaço final menos o espaço inicial. Todo mundo concorda? S menos S0. Delta S, eu só estou abrindo delta S. Então, fica S menos S0 é igual a V0 vezes T mais a T quadrado sobre 2. E esse S0 que está subtraindo aqui, eu posso simplesmente passar ele para o outro lado, somando, né? Então, no final, eu vou ter qual equação? Vou ter a equação seguinte. Vou ter a equação S é igual a S0 mais V0T mais a T quadrado sobre 2. Ufa, chegamos ao final. Essa é a equação que a gente chama de equação horária do espaço, equação horária do espaço no movimento uniformemente variável, equação horária do espaço. Tudo bem? Então, a gente tem a equação horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Por que chama equação horária? Porque a variável é o tempo. E a gente tem a equação horária do espaço, da posição, também mudando com o tempo do m e o v. Tudo bem? Do movimento uniformemente variado. Então, essa é a fórmula que, embora a gente tenha feito muita conta para chegar nela, ela é a fórmula que a gente tem que ter na cabeça para acertar a questão do vestibular. Para acertar a questão do vestibular, a gente precisa saber que no movimento uniformemente variado, que é aquele em que a aceleração é sempre constante, o espaço varia como com o tempo? Varia assim, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Essa equação a galera chama de sorvetão. Lembra que no movimento uniforme, no movimento uniforme a gente chamava de sorvete, porque era S é igual a S0 mais VT, não era assim? A equação era S é igual a S0 mais VT. Agora a equação é o sorvetão, porque ele ganha mais uma parcela que diz respeito à aceleração, que é AT quadrado sobre 2, certo? Então esse é o sorvetão. Sorvetão.
Tem que decorar, Ananda? Então, a gente vai fazer tantos exercícios disso que acaba ficando naturalmente na cabeça. Tudo bem? Mas se você me perguntar assim, eu sou contra um pouco a decoreba, sabe? Mas se tem duas equações que seriam importantes vocês saberem de cabeça, uma seria a equação da velocidade média, V é igual a ΔS sobre ΔT, e a outra seria S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, que é o nosso sorvetão. Então, se eu tivesse que dar um conselho de vocês memorizarem só duas equações para a prova de física, essa seria uma delas, tudo bem? MOVE cai muito, cai todo ano, vai cair esse ano também. Mas vira automático, eu juro. Parece complicada, mas vira automático. Tá todo mundo bem com essa equação? Pareceu bonitinha? O jeito que a gente chegou nela? Todo mundo entendeu como é que chega? Todo mundo entendeu tudo que eu falei? Show de bola. Então agora a gente vai rapidinho aqui só comparar o que a gente já conheceu. Vou tirar essa folha daqui. Enquanto. Só comparar o que a gente já conheceu. A gente já conheceu trocando em miúdos, né? A gente já conheceu dois tipos de movimento. O primeiro movimento que a gente conheceu é o movimento retilíneo uniforme. O que significa retilíneo? Significa em linha reta. Uniforme significa o quê? Que a velocidade é constante, que a velocidade não muda ao longo da trajetória. Tudo bem? Esse é o nosso movimento retilíneo uniforme. Qual que é a equação do movimento retilíneo uniforme? Qual que é a equação horária? Como a velocidade não muda, só tem uma equação, que é a equação da posição ou do espaço, que a gente chama de sorvete, certo? Sorvete. Que é S é igual a S0 mais VT. Até aqui tudo bem? MRU foi o primeiro movimento que a gente conheceu. Não pode dormir sem saber, gente. Movimento retilíneo uniforme é aquele que a velocidade é sempre constante, sempre a mesma. E a equação dele é S é igual a S0 mais VT. Vocês lembram que a gente fez problemas sobre encontros, né? Esses são os problemas mais comuns de movimento retilíneo uniforme. Como que é os problemas de encontros? Quem não viu a última aula, eu subi lá no Classroom, pode dar uma olhadinha. Vê na velocidade 2 que fica mais agradável, eu acho, talvez. Eu gosto. É, mas basicamente a gente tem que escrever o sorvete para um objeto. Então ele vai dar a velocidade de um, a posição inicial de um. A gente escreve o sorvete para um carrinho, depois para o outro. E o problema do encontro é em qual instante eles vão se encontrar? No instante que os dois sorvetes forem iguais. Então é só igualar as duas equações e isolar o tempo. Aí a gente acha o tempo que eles demoram para se encontrar. Tudo bem? Esse é o MRU. O problema mais difícil de MRU que vai cair esse ano, se Deus quiser, e vocês vão acertar, é o problema dos encontros. Tudo bem? Quem não viu a última aula, eu recomendo muito fortemente que veja, porque ver com exemplos é sempre melhor. Aqui a gente só está fazendo uma recapitulação teórica do que foi o movimento retilíneo. Tudo bem? E hoje a gente conheceu a teoria, a gente ainda vai fazer exercícios, vai ficar muito mais intuitivo, do movimento uniformemente variado. Qual que era a característica do movimento uniformemente variado? A velocidade é constante, não é constante, a velocidade muda, né? Só que ela muda sempre em intervalos iguais, tantos iguais em intervalos iguais, ou seja, ela muda, tem aceleração, mas essa taxa de variação, essa aceleração, ela é constante, ela é sempre a mesma, né? Lembrando que a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, não pode esquecer, tudo bem? Beleza. E para esse tipo de movimento, a gente tem duas equações.
Uma que é o v você à toa, que é a equação da velocidade, como que a velocidade muda com o tempo. A velocidade muda com o tempo conforme uma reta, né? É uma equação do primeiro grau. V você à toa é uma equação do primeiro grau. A Lívia é um coach reverso aqui do curso, né? Maravilhoso. Enfim, às vezes eu me perco nas mensagens de vocês, gente, mas vocês estão acompanhando aqui? E a outra equação que a gente conheceu é a do sorvetão, que diz como que a posição, o espaço muda com o tempo no nosso movimento uniformemente variado, né? Como que muda? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se tivesse na aula presencial, eu ia fazer vocês ficarem repetindo muitas vezes junto comigo essa equação. Como isso não é possível aqui no Classroom, não é possível encher o saco de vocês, infelizmente. Então, tenham em mente que é necessário ter essa equação aqui na cabeça, né? Ela ser automática para vocês, o mais automática possível. Belezinha? Tá todo mundo bem com o que a gente aprendeu hoje? Tá todo mundo bem? Então, antes de acabar a aula, eu vou falar a última partezinha da teoria, que é sobre os gráficos desses movimentos. É importante conhecer esses gráficos, por quê? Porque às vezes eles não dão para a gente os dados, eles dão para a gente o gráfico, espera que a gente consiga, né, tirar, tirar desses gráficos as informações para resolver a questão, né? Eles querem ferrar a vida da gente, querem muito. Beleza? Então vamos lá. Acho que é a última parte. Aí na próxima aula a gente vai conhecer uma outra equação e vai fazer bastante exercícios dessa matéria. Tudo bem? Então não faltem não. Então vamos conhecer aqui a última partezinha da teoria de movimento uniformemente variado. Que é. Peraí, eu vou escrever, vocês veem se dá dando para enxergar depois que eu escrever, tá? Vou dividir aqui a folha em dois. Gráficos do movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. E os gráficos do movimento uniformemente variado. Que é o MOVE, que foi o que a gente conheceu hoje. Tudo bem? Peraí, o que vocês estão falando aqui? Tá cortando toda a folha, eu vou ajeitar aqui. Ô, gente, eu só tenho um tripé porque eu não tenho um computador. Com câmera, no caso. Então eu tive que comprar aqui pra dar aula. Não, não seria possível. Por isso que eu dou com o celular. Comprei também uma lousa, achei que fosse ser útil, mas no final não foi. Ela tá ali. Enfim, vou fazer aqui três gráficos, né? Gráfico da posição com tempo.
Gráfico da velocidade com tempo. E gráfico da aceleração com tempo. Esse aqui é o gráfico da posição versus tempo. Também posição versus tempo. Esse aqui é o da velocidade versus tempo. Beleza. Do outro lado também, mesma coisa. Vou fazer menos reto para ser mais rápido. Beleza? Vocês estão enxergando mais ou menos aí? Beleza. Vocês lembram que no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, como que era a equação do espaço com tempo? A equação do espaço. A Maria assiste as aulas, não, ela só grava para mim, porque não dá para gravar no celular. Eu peço para ela gravar no computador. Não sei se ela tá ouvindo, imagino que não. S é igual a S0 mais VT. Muito bem, alguém me respondeu. A equação era S é igual a S0 mais VT. Certo? Essa equação é uma equação de qual grau? Essa equação é uma equação do grau 1. Muito bem, primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque a nossa variável é o tempo, certo? Todas as outras coisas são constantes, a variável é o tempo, e o tempo está elevado ao grau 1. Ele está elevado a 1. Então, ela é do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau, a gente sabe que é uma reta, certo? Então, como que vai ser o gráfico dessa equação? Vai ser uma reta, que pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, né? Se eu ocupo uma posição inicial, S0, e ela é para trás da posição final, então o gráfico é crescente. Eu fui a favor da trajetória. Se a posição final é para trás da posição inicial, então eu fui contra a trajetória, né? Se eu fui contra a trajetória, o gráfico é decrescente. Mas crescente ou decrescente, o que importa para a gente aqui é, ou seja, se a velocidade é maior que zero, o gráfico cresce. Se a velocidade é menor que zero, se eu estou indo contra a trajetória, o gráfico decresce. Sempre que eu tiver um gráfico que é uma reta do espaço por tempo, eu sei que se trata do movimento uniforme, do movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou bater o olho no gráfico sem saber a equação, vou bater o olho no gráfico e vou saber que se trata do gráfico desta equação. Que se eu precisar usar uma equação, vai ser essa daqui, o sorvetinho, o sorvete. Tudo bem, galerinha? Beleza. Vou pegar aqui. Como que, se eu tiver esse gráfico lá com números, né? Porque o meu tá sem números. Como que eu calculo a velocidade? A velocidade não é ΔS sobre ΔT? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Lembra, a velocidade não é ΔS vezes ΔT. Se a velocidade fosse ΔS vezes ΔT, eu teria que achar a área do gráfico. Mas não é isso que eu faço, porque velocidade é ΔS dividido por ΔT. Então, o que eu acho nada mais é do que como o meu ΔS, que é essa altura aqui, que é como o S variou, ΔS, dividido por como o tempo variou, ΔT. Então, na verdade, a minha velocidade nada mais é do que a inclinação desse gráfico, certo? Se eu quiser achar a velocidade, eu tenho que olhar para a inclinação desse gráfico, né? Lá, matematicamente, eles vão dar os valores, então, na verdade, vocês só vão calcular ΔS por ΔT e vão achar a velocidade. Mas se for uma questão teórica, né? Vamos supor, Enem, que não gosta tanto de número, não sei esse ano, né? Como vai ser?
Mas foi uma questão teórica, se você bater, se estiver lá numa das alternativas, velocidade, a velocidade é representada pela inclinação da reta nesse gráfico, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A velocidade é ΔS sobre ΔT, que é a inclinação dessa reta. Tudo bem? Então tem que bater o olho no gráfico espaço por tempo. Se for uma reta, sei que é MRU, sei que é movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, sei que a equação do MRU é sorvete e sei que a velocidade é a inclinação desse gráfico. Também sei que se ele estiver crescendo, a velocidade é positiva. Se ele estiver decrescendo, a velocidade é negativa. Tudo bem, gente, com esse gráfico? Sucesso total? Beleza. Agora, no mesmo movimento, no MRU, como que a velocidade muda com o tempo? Bom, a velocidade a gente disse que a característica dele é a velocidade ser constante. Mas se é um movimento, a velocidade, além de ser constante, ela é diferente de zero, certo? Então, se eu for fazer um gráfico da velocidade com o tempo aqui, ele seria uma reta, né? Finge que não tem nenhuma inclinação aqui, porque eu fiz mal feito. Mas ele seria uma reta, certo? E aqui no caso da velocidade negativa, então, também seria uma reta, só que uma reta abaixo do eixo positivo, né? Seria uma reta assim, sem nenhuma inclinação, né? V sempre constante. Belezinha? Então, se eu bater um olho num gráfico de velocidade por tempo e ele for uma reta sem nenhuma inclinação, qual movimento que se trata? Se trata do movimento retilíneo uniforme. Beleza? E o gráfico da aceleração pelo tempo no movimento retilíneo uniforme? Ora, a característica do movimento retilíneo uniforme era justamente não ter aceleração, né? A característica é que a velocidade é constante, né? Então, se não tem aceleração, o gráfico da aceleração por tempo nada mais é do que uma linha reta aqui sempre no zero. Não importa em qual tempo, em todos os tempos, né, em todos os intervalos de tempo, a aceleração é igual a zero, né? Porque não tem aceleração no movimento retilíneo uniforme. Beleza? Esse é o MRU, o movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Conheceram os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Show? Agora vamos para o gráfico do movimento uniformemente variado, que é o movimento que a gente conheceu hoje, né? Como que era a equação? Como que era a equação do movimento uniformemente variado para os espaços? Vocês lembram como que era? É o sorvetão, certo? É o sorvetão, que é S, que é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Certo? Essa equação aqui é uma equação de qual grau? Fala para mim. Ela é uma equação de qual grau? Do segundo grau, muito bem. Todo mundo arrasando. Por que ela é uma equação de segundo grau? Porque a nossa variável t está elevado ao expoente 2, está elevado ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau. Alguém lembra, né? Não sei se deu tempo de vocês verem isso em matemática, mas alguém lembra como é o formato de um gráfico de uma equação do segundo grau? A Beatriz falou ali, é uma parábola, muito bem. Júlia, parábola. É uma parábola. E uma parábola, ela pode ter dois jeitinhos, certo? Ela pode ser uma parábola com a concavidade para cima, ou seja, feliz, ou uma parábola com a concavidade para baixo, ou seja, triste, né? Então, existem essas duas possibilidades. O que a concavidade aqui diz para a gente sobre o movimento? A concavidade ser para cima significa que a aceleração é maior do que zero. A aceleração é positiva. Ou seja, o movimento é acelerado. Mas a concavidade ser para baixo, tristinho, significa que a aceleração é negativa, menor do que zero. Ou seja, que o movimento é retardado. Tudo bem? Então, aceleração maior que zero ou aceleração menor que zero. Então, de novo, se tiver uma questão teórica em que vocês batem o olho em um gráfico e ele é uma parábola,
Quando vocês batem o olho num gráfico de espaço por tempo e ele é uma parábola, o que vocês têm que saber? Tem que saber que se é uma parábola, é movimento uniformemente variado. Se é movimento uniformemente variado, a equação do espaço por tempo é o sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E se a concavidade está para cima, significa que a minha aceleração é positiva. Se a minha concavidade está para baixo, triste, a minha aceleração é negativa. Tudo bem, galerinha? Tá todo mundo voando? Estouro. E o gráfico da. Quando for triste, vai ser retardado? Sim. Quando for triste, a aceleração é menor que zero. Então, é um movimento retardado. Beleza? Felizinho, aceleração positiva. Tristinho, aceleração negativa. Não pode esquecer, move é parábola. Beleza? E o gráfico da velocidade pelo tempo? Se eu tiro foto das minhas anotações, não tiro, mas se quiser eu posso tirar. Posso mandar. Beleza, eu vou postar no Classroom junto com a aula, tá bom? De todas. Show de bola. Beleza, agora é o gráfico da velocidade por tempo no movimento uniformemente variado. Como que era a equação da velocidade por tempo no movimento uniformemente variado, gente? Como que mudava a velocidade com o tempo? Fala para mim. Alguém? A velocidade não é constante, ela muda, né? No movimento. Como que ela muda? Como que é a equação que descreve a mudança da velocidade? Muito bem. V é igual a V0 mais AT. Alguém falou aí, a Bia. V igual a V0 mais AT, tudo bem? Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante, ela muda. Muda como? Muda com V você à toa, certo? Muda com V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Belezinha? Essa equação é uma equação de qual grau, gente? V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT é uma equação de qual grau? Do primeiro grau, muito que bem. E qual que é o gráfico de uma equação do primeiro grau? Como que é o desenho do gráfico de uma equação do primeiro grau? Uma reta, muito bem. Então, é uma reta que pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, certo? Reta crescente ou decrescente. Belezinha. Nesse caso aqui, da reta, a aceleração vai ser positiva se a reta for crescente, né? O movimento vai ser acelerado se a reta cresce. E a aceleração vai ser negativa se a reta decresce. Tudo bem? E como que, se ele der o valor numérico lá, se ele der o valor numérico para a gente dessas posições, velocidade final, velocidade inicial, como que a gente calcula a aceleração? A aceleração vai ser, a aceleração não é ΔV sobre ΔT? Então, é como a velocidade varia, ΔV, dividido por como o tempo varia, ΔT. Então, de novo, a aceleração, nesse caso, vai ser igual à inclinação desse gráfico. Tudo bem? A inclinação do gráfico, velocidade por tempo, dá para a gente a aceleração. Belezinha? Show de bola? Vocês estão bem? E agora o último dos últimos gráficos, que é o gráfico da aceleração. Da aceleração pelo tempo. Ora, eu sei que a característica do movimento uniformemente variado é que, apesar da velocidade variar,
ele varia numa taxa constante, certo? Essa taxa é a aceleração. Então, o que eu sei sobre a aceleração? Que ela vai ser constante. Embora seja diferente de zero, ela é constante. Então, ela vai ser uma reta, que pode estar no eixo positivo ou negativo, né? Se ela for positiva ou negativa. Mas ela vai ser uma reta sem nenhuma inclinação. Então, uma reta sem nenhuma inclinação. Belezinha? E aí ela vai ser maior que zero se estiver no eixo positivo ou menor que zero se estiver no eixo negativo. Não deu para desenhar muito bem aqui porque não coube no papel. Mas acho que vocês entenderam, certo? Então, beleza. Então, recapitulação dos gráficos rapidona, rapidíssima, antes da gente terminar a aula. Se vocês baterem o olho num gráfico e ele for uma reta, ele pode ser dois tipos. Ele pode ser uma reta da velocidade por tempo, certo? Ou ele pode ser uma reta do espaço por tempo. Se for um gráfico do espaço por tempo e for uma reta, eu sei que é MRU. Mas se for um gráfico da velocidade por tempo e for uma reta, eu sei que é o movimento uniformemente variado. Então não pode confundir, tem que sempre olhar para o que está variando aqui nos eixos, certo? Sendo que no movimento uniformemente variado, o espaço muda com uma equação do primeiro grau, a velocidade muda com uma constante e a aceleração não existe. E no movimento uniformemente variado, a posição, o espaço muda com uma equação do segundo grau, a velocidade muda com uma equação do primeiro grau, uma reta, né? E a aceleração é constante, certo? Belezinha? Concavidade para cima, movimento acelerado, concavidade para baixo, movimento retardado. Tudo bem, galera? Então é isso que eu tinha para ensiná-los hoje. Aula que vem a gente vai conhecer uma outra equação, um pouco bizarra, mas interessante para alguns problemas. E vai fazer vários exercícios de movimento uniformemente variado, certo? Eu espero vocês comigo na próxima semana. Por enquanto, por hoje é só isso. Obrigada pelo carinho de sempre, gente. É isso, secundou. Beijos. Obrigada a vocês, gente.